Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos à quarta e última aula da unidade 6, Vetores. Na aula de hoje, nós vamos resolver um exercício fuderoso. Vamos lá, vem com a gente que o exercício hoje tá massa. O exercício de hoje é foda, então te prepara, certo? Vamos lá. Faça um programa que preenche dois vetores, A e B, de 10 elementos numéricos cada. Então, o vetor A tem 10 elementos numéricos, vetor B tem 10 elementos numéricos, lidos a partir do teclado. Beleza, então nós vamos ler do teclado 10 números, armazenar no vetor A. Vamos ler do teclado 10 números e armazenar no vetor B. Depois, calcule e mostre os seguintes vetores resultantes. A união de A e B. A diferença entre A e B. A diferença entre B e A. Então, conjunto B menos conjunto A. A interseção entre A e B. A soma de A e B. E o produto de A e B. Beleza, vamos com calma. A primeira observação que nós temos que fazer é que no vetor A podem existir elementos repetidos, tá? Então, o usuário, na hora de preencher os valores do vetor A, pode ser que ele digite o mesmo valor 2, 3 ou 10 vezes, tá? Então, o vetor A pode ter elementos repetidos. Mesma coisa acontece com o vetor B, que também pode ter elementos repetidos. Então, anota isso, porque isso é um detalhe importante. Nossa primeira tarefa é fazer a soma de A e B. A soma de A e B, vamos começar por essas duas últimas tarefas aqui que são mais simples. A soma de A e B. O que é que significa somar A e B? Significa gerar um terceiro vetor, soma, com 10 elementos, onde na primeira posição desse vetor resultante soma, eu vou ter a soma do primeiro elemento do vetor A mais o primeiro elemento do vetor B. Beleza? E assim sucessivamente. Então, na 10ª posição desse vetor soma, eu vou ter a soma entre o 10º elemento do vetor A e o 10º elemento do vetor B. Ok, essa tarefa é simples. A segunda tarefa mais simples é o produto, gerar um vetor com produto de A e B. Então, se A tem 10 elementos e B tem 10 elementos, o vetor produto também vai ter 10 elementos, também vai ter 10 posições. Como é que esse vetor produto é calculado, computado? Então, o primeiro elemento do vetor produto vai ser igual ao primeiro elemento do vetor A multiplicado pelo primeiro elemento do vetor B. Beleza? Então, o 10º elemento do vetor produto vai ser igual à multiplicação entre o 10º elemento do vetor A e o 10º elemento do vetor B. Tranquilo. Vamos agora para a operação de união. Como é que eu vou fazer a união de A e B? Bom, eu vou juntar todos os elementos de A com todos os elementos de B. Contudo, no vetor resultante, como eu estou trabalhando com a noção de conjuntos, então eu não tenho elementos repetidos, tá? Então, no vetor união, eu não posso ter elementos repetidos. Cuidado, anota isso. No vetor união, eu não posso ter elementos repetidos. Bom, vamos pensar qual o tamanho que esse vetor união vai ter. No pior caso, né, no caso que eu vou precisar de mais elementos nesse vetor união, vai ser quando A e B forem conjuntos completamente disjuntos, ou seja, não tem nenhum elemento comum em A e B e também não tem nenhum elemento repetido em A e nenhum elemento repetido em B. Por exemplo, o A tem os números de 1 a 10 e B tem os números de 11 a 20. Então, nesse caso, eu vou precisar de um vetor união de tamanho 20. Esse é o tamanho máximo, tá? Mas pode ser, por exemplo, que o vetor A tenha todos os elementos 1 e o vetor B tenha todos os elementos 1. Nesse caso, o vetor união só vai ter um elemento, que é o elemento 1. Tá? Então, a quantidade de elementos no vetor união pode variar, né, dependendo dos elementos que eu tenho nos dois conjuntos. Ok. O vetor diferença, a diferença entre A e B. Como é que eu computo a diferença entre A e B? São os elementos que estão no conjunto A e não estão no conjunto B.
Lembrando que eu posso ter elementos repetidos no conjunto A, e se eu tiver, eles não podem se repetir no vetor diferença. A diferença entre B e A é o contrário. São os elementos que eu tenho no conjunto A, B. São os elementos que eu tenho no conjunto B. Estão presentes no conjunto B, mas não estão presentes no conjunto A. Beleza. A interseção entre A e B são os elementos que estão presentes nos dois conjuntos. Beleza. Se esses dois conjuntos A e B são disjuntos, ou seja, não tem nenhum elemento em comum, esse vetor interseção vai ser vazio, logicamente, né? Então ele pode ter 0 elementos. No máximo, esse vetor interseção vai ter quantos elementos? Exatamente, vai ter 10 elementos. Quando é que isso ocorre? Quando os elementos de B são exatamente os elementos que eu tenho em A. Então suponha que B armazena os números de 1 a 10. E A também armazena os elementos de 1 a 10. Então, a interseção vai ser os elementos de 1 a 10. Então, nesse caso, o vetor interseção precisa de 10 posições, porque ele vai armazenar 10 elementos. Ok, entendido isso, nós podemos passar para a nossa primeira atividade. Qual é? Exatamente, construir um algoritmo que soluciona esse problema. Então, vamos lá, vamos construir um algoritmo em Portugal para solucionar esse problema. Bom, primeiro, meu algoritmo, né? Sempre começa com algoritmo. Depois vem a seção de declaração das variáveis. Então, quais são as variáveis que eu vou ter que declarar? Vet A, um vetor de 10 elementos do tipo numérico. Vet B, um vetor de elementos numéricos de tamanho 10. Vet U, que vai ter a união dos dois vetores anteriores, A e B. Então, vet U no máximo tem 20 elementos. Então, vet U tem que ter tamanho 20. Vet A menos B. Então, um vetor para ter a diferença de A entre A e B. Então, os elementos que estão em A e não estão em B. No caso, o maior tamanho de vet AB vai ser 10. Isso ocorre quando? Quando todos os elementos de A não estão em B. Então, como A tem 10 elementos, vão ser os elementos de A que não estão em B, então no máximo 10. A mesma coisa para vet DBA. Então aqui, esse vetor vai ter o resultado da diferença entre o vetor B e o vetor A. Os elementos que estão em B e não estão em A. Depois eu tenho vet I, para armazenar a interseção. Então na interseção a gente já discutiu, no máximo eu vou ter 10 elementos. Então o tamanho do vetor 10. Vet soma, tamanho 10, vet prod, tamanho 10. Ok, aqui terminou a declaração dos meus vetores, né? Todos numéricos. Depois tem algumas variáveis auxiliares que eu vou precisar utilizar. I e J para utilizar nos laços, nas estruturas de repetição. Cont U para representar quantos elementos eu tenho no vetor união, já que eu não sei a princípio quantos elementos eu vou ter no vetor união. Cont DAB, quantos elementos eu vou ter no vetor diferença de A e B. Cont DBA, então vai indicar essa variável vai indicar quantos elementos eu tenho no vetor BA, no vetor DBA, né? Tem a diferença entre B e A. E cont I, que representa quantos elementos eu tenho no vetor interseção. Beleza, todos do tipo numérico. E aí eu tenho duas variáveis aqui auxiliares, a show e a show interseção, do tipo lógico, que eu vou precisar utilizar, e já já eu explico por quê. Tá, primeira tarefa, vamos começar das tarefas mais simples, né? Isso é uma regra interessante para desenvolver algoritmos, né? Sempre comece do mais simples, é o dividir para conquistar. Comece das tarefas mais simples. Tarefa mais simples é ler os vetores, né? Então, beleza, primeira tarefa eu vou fazer para ir de 1 até 10, faça passo 1. Vou repetir esse bloco de comando 10 vezes. Então, primeiro comando a ser executado é escreva, digite o 1º número do vetor A. Beleza. Aí vou ler um valor do teclado e armazenar na posição 1, que o I é 1, do vetor A.
Beleza? O i vai variar de 1 até 10, então eu vou mandar essa mensagem 10 vezes, ler 10 números e colocar esses 10 números nas 10 posições de 1 a 10 do vetor A. Simples, tranquilo, trivial, CQD. Ok, agora a gente vai fazer um for, uma estrutura de repetição, para ler os valores do vetor B. Então vai ser a mesma coisa. O i vai variar de 1 até 10, passo 1. Então eu vou executar esse bloco de comandos 10 vezes. Primeiro comando é escreva, digite o i-ésimo número do vetor B. Então quando i for 1, isso aqui vai ser o 1-ésimo. Quando o i for 2, vai ser 2-ésimo. E assim vai. E aí eu leio vet B, posição i. Então eu vou ler aqui um valor para a posição 1. Depois eu leio outro número para a posição 2 e até a posição 10. Então aqui, essa estrutura de repetição, com essa estrutura de repetição, eu vou ler os 10 valores do vetor B. Show de bola! Nesse ponto eu já tenho os vetores A e B preenchidos, lembrando que os vetores A e B podem ter elementos repetidos, porque eu não fiz nenhuma validação, nenhum tipo de validação. Beleza? Ok, primeira tarefa e a mais simples, é calcular o vetor soma. Massa, para calcular o vetor soma, eu vou fazer para i de 1 até 10, uma estrutura de repetição. E aqui no meu bloco de comandos tem um único comando, que é vet soma posição i, recebe vet A posição i, mais vet B posição i. Beleza, né? Trivial. E depois eu vou imprimir o vetor soma. Então, beleza, para i de 1 até 10, escreva vet soma posição i. Então, aqui eu vou repetir 10 vezes, escrevendo cada elemento do vetor soma, do vet soma. Massa. Então, tarefa de somar os dois vetores, cumprida. Beleza. Vamos para o próximo. Então, próxima tarefa seria calcular o vetor produto. Como é que eu calculo o vetor produto? Muito fácil também. Faço uma estrutura de repetição, né? Utilizo aqui uma estrutura de repetição, o comando para, estrutura para, e aí eu faço para i de 1 até 10, faça, o que é que eu tenho aqui no meu bloco de comandos? Vet prod posição i, recebe vet A posição i, vezes vet B posição i. Beleza. Então vou executar isso aqui 10 vezes e vou preencher o vet prod com os valores corretos, né? Resultantes da multiplicação das posições correspondentes de A e B. Massa! O que é que eu preciso fazer depois? Imprimir o vetor produto. Então, faço um para i de 1 até 10, passo 1, e aqui no bloco de comandos eu tenho um único comando, que é escreva vet prod posição i. Ok? Então eu vou imprimir as 10 posições do vetor vet prod. Massa! As tarefas mais simples conseguimos fazer. Vamos para uma das tarefas mais complicadas, né? Vamos calcular aqui, computar esse vetor união. Primeiro lembrete é que nós estamos assumindo que o vetor A pode conter elementos repetidos, que o vetor B também pode conter elementos repetidos. E eu não sei quais são os elementos do vetor A, nem os elementos do vetor B. Então, eu não sei quantos elementos eu vou ter nesse vetor união. Por isso eu estou usando um contador chamado contiu. Inicialmente está em valor 0, para representar quantos elementos eu tenho no vetor união. Beleza? Por isso que inicialmente ele está 0. Depois, eu vou fazer uma estrutura de repetição, eu vou utilizar uma estrutura de repetição para, onde eu vou fazer o i variar de 1 até 10, passo 1. Ok, qual é o meu objetivo com essa estrutura de repetição para? É tentar inserir os elementos do vetor A no vetor união. Aí você pode me perguntar, já que você é um cara inteligente, professor, eu não poderia pegar todos os elementos do vetor A e já inserir no vetor união? Se o vetor A não tivesse elementos repetidos, você poderia fazer isso, meu jovem. Mas a premissa desse exercício é que o vetor A pode ter elementos repetidos. Então, não dá certo, não funciona pegar todos os elementos do vetor A e já copiar para o vetor união. Tá? Porque o vetor A pode ter elementos repetidos. Então, isso não funciona. O que eu tenho que fazer?
percorrer cada elemento do vetor A e tentar inserir no vetor união. Para tentar inserir no vetor união, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso checar se ele já existe no vetor união. Se ele não existir no vetor união, eu insiro. Se ele já existe no vetor união, eu não insiro. Então é isso que essa estrutura aqui de repetição está fazendo. Veja, eu vou repetir o I, né? O I vai variar de 1 até 10, então eu vou repetir isso aqui 10 vezes. Então o I vai representar cada posição do vetor A. Então eu vou passar por todas as posições do vetor A. Para cada posição do vetor A, ou seja, quando o I for igual a 1, o que é que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando inserir o primeiro elemento do vetor A, que está na posição 1, no vetor união. Quando o I for 2, eu vou tentar inserir o segundo elemento do vetor A no vetor união. Professor, mas o primeiro elemento do vetor A você sempre vai inserir no vetor união, porque o vetor união está vazio. Exato, é verdade. Eu poderia inserir ele logo de cara, mas para ficar mais elegante aqui, o meu código eu não fiz isso. Então eu vou fazer o teste. Ó. Então eu estou usando uma variável achou, que é igual a falso inicialmente, significa, simbolizando que o elemento que eu estou procurando, que é o elemento da posição I do vetor A, não está no vetor união. Beleza? Se eu encontrar, aí eu vou fazer essa variável achou receber o valor verdadeiro. Ok? Bom, eu utilizo aqui uma variável auxiliar j, que inicialmente tem valor 1, onde eu vou fazer esse j percorrer as posições do vetor união, ok? Para pegar cada valor do vetor união e comparar com o valor corrente do vetor A que eu estou tentando inserir no vetor união. Ok, então j é igual a 1, aí eu faço uma estrutura de repetição, eu utilizo uma estrutura de repetição enquanto. Qual é a minha ideia aqui? Ó? Enquanto j for menor ou igual a cont u, olha, cont u tem a quantidade de elementos do vetor união. J tem valor 1. Então, inicialmente, cont u é 0. 1 é menor ou igual a 0? Não, porque inicialmente o vetor união está vazio, né? Então, cont u tem 0, j tem 1. 1 é menor ou igual a 0? Não, falso. Beleza? Falso e qualquer coisa é falso. Então, eu nem entro nesse enquanto. Beleza? Porque é a primeira vez que eu estou testando. J é 1 nesse momento. E cont u é 0. Então, não entro no enquanto. Vou para a primeira linha depois do enquanto. Aí eu testo se not achou. Ora, achou era falso. Negação do achou é verdadeiro. Então, eu entro nessa estrutura condicional. Eu entro no se. E aí, o que é que eu faço? Incremento o valor de cont u, porque eu vou inserir o meu primeiro elemento agora no vetor união. Então, o primeiro elemento de A, eu vou inserir no vetor união. Então, eu incrementei cont u para 1 e faço vet u posição 1 recebe vet a posição I, que é 1. Então, nesse momento, eu estou colocando o primeiro elemento do vetor A, que é 1, nesse exemplo aqui, né? Na posição 1 do vetor U. Ok? Então, estou armazenando aqui 1 na primeira posição do vetor U. Nesse exemplo aqui, eu estou apenas ilustrando que o vetor A pode ter esses elementos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 1. 1 repetido. E o vetor B pode ter elementos 1, que também está em A, sem problema, 5, 6, 7 e 5. Ó, o 5 está repetido no vetor B. Isso aqui é só um exemplo ilustrativo, tá? Para a gente ir ilustrando o funcionamento do algoritmo. Ok, volto para o início da estrutura para. Então, I agora é 2. Ok, aí eu faço achou, recebe falso. Ok. J recebe 1. Aí eu testo. J, quanto é que é J? 1. Cont u, 1. 1 é menor ou igual a 1? Verdade. E negação do achou. O achou inicialmente é falso. Então, negação do falso é verdadeiro. Verdadeiro I, verdadeiro, verdadeiro. Então, eu entro no enquanto. Por quê? Porque agora eu estou no segundo elemento do vetor A, que é o 2. E eu tenho um elemento no vetor U, que é o 1, que eu preciso comparar, né, para saber se esse elemento 2 é o elemento que está na primeira posição do vetor U, porque se for, eu não preciso inserir. Então, eu vou testar. Eu entro no enquanto e testo. Vet A posição 2, que é o 2, é igual a vet U posição J, que é igual a 1? Não. Se não, então eu não entro no se, não faço achou, recebe verdadeiro.
Beleza, então J recebe J mais 1. Volto para cá. Agora o J é 2. Contínuo é 1. 2 é menor ou igual a 1? Não, falso. Falso e qualquer coisa é falso. Então eu saio do enquanto. Beleza? E aí testo. Se não achou, então achou era falso, negação do achou verdadeiro. Então eu entro na estrutura condicional. Entro no se. E aí vou fazer contínuo recebe contínuo mais 1. Contínuo agora recebe 2. E aí eu faço vet u posição 2, recebe vet i posição 2. Beleza. Então eu vou pegar o elemento que está na posição 2 do vetor A, colocar na posição 2 do vetor U, do vetor união. Depois eu vou fazer a mesma coisa com o 3, né? Ó, ele vai ir lá para o vetor união. Mesma coisa com o 4. Detalhe, vai acontecer quando o meu i for igual a 1, 2, 3, 4, 5. Quando o meu i for 5, tá? E o u tiver contínuo de tamanho 4, tá? Eu vou ter um caso excepcional. Então eu vou entrar aqui, ó, imagine que o i é 5. Aí eu faço achou, recebe falso. Beleza, J recebe 1. Acho enquanto J é menor ou igual a contínuo? É, porque J é 1, contínuo é 4 nesse momento. E negação do achou, negação do falso verdadeiro. Então verdadeiro e verdadeiro eu entro na estrutura de repetição. E aí eu testo. Se vet A posição 5, que é o 1, é igual a vet U posição J, que é 1 inicialmente. Então, vet A posição 5 é igual a vet U posição 1 é. Então eu entro nesse se e faço achou, recebe verdadeiro. E aí faço J recebe J mais 1. Beleza, J agora é 2, porque o próximo que eu ia comparar, o elemento de A, eu preciso comparar com o próximo elemento de U. Né? Mas aí eu volto por enquanto. Aí eu faço J é menor ou igual a U? É, porque J nesse momento é 2. Contínuo é 4, verdadeiro. E negação do achou, só que o achou agora é verdadeiro. Negação do achou é falso. Negação do verdadeiro é falso. Então verdadeiro e falso é falso. Então eu saio do enquanto. Não preciso mais comparar o quinto elemento de A com as próximas posições de U, do vetor U, porque eu já sei que esse elemento de A já existe, já está presente no vetor união, no vetor U. Então eu não preciso mais fazer esse teste. Beleza? Então eu saio do enquanto e testo. Se negação do achou, ora, achou nesse momento é verdadeiro, negação do achou é falso. Então eu não entro nesse se. E o quinto elemento, que é o elemento 1 do vetor A, eu não vou inserir no vetor U. Beleza? Bom, então veja, até aqui eu fiz o código para tentar inserir os elementos do vetor A no vetor união. Agora eu vou ter que fazer o mesmo para tentar inserir os elementos do vetor B no vetor união. Tá? Então eu vou precisar de uma outra estrutura para, semelhante a essa, só que em vez de percorrer aqui, fazer o I percorrer o vet A, o vetor vet A, eu vou percorrer o vetor vet B, para tentar inserir os elementos de B no vetor união. Então, basicamente, eu vou mudar essa linha aqui, ó, esse vet A, posição I aqui, vou mudar para vet B, e esse vet U recebe vet A, vai ser recebe vet B, é o que eu vou mudar na minha estrutura de repetição. Tá? Mas eu preciso de uma nova estrutura de repetição para tentar inserir os elementos do vetor P no vetor união. Então tá aqui. Então tá aqui, ó. Tem uma outra estrutura de repetição, onde eu vou tentar inserir os elementos do vetor B no vetor união. A mesma coisa, tá? Então imagine o seguinte, eu estou aqui na primeira posição do vetor B, o I é 1. Então eu faço achou, recebe falso, J recebe 1. J é menor do que contínuo, contínuo é 4. J é 1. 1 é menor do que contínuo, é verdade. Negação do achou, achou é falso. Negação do falso, verdadeiro. Verdade. Verdade e verdade é verdadeiro. Entro no enquanto. Aí eu vou testar, ó, vet B, posição 1, que é, aliás, aqui, vet B, posição 1, é igual a vet U, posição 1, é. Então eu faço achou, recebe verdadeiro. Beleza, então quando eu voltar para cá, ó, negação do achou, achou agora é verdadeiro, negação do verdadeiro é falso, falso e qualquer coisa é falso, eu já saio do enquanto. E aí testo. Negação do achou, achou é verdadeiro, então eu não entro nessa estrutura se. Volto para o início do para.
E agora eu vou testar o próximo elemento de B. O I agora é 2. Então eu faço de novo. Achou recebe falso, J recebe 1. Enquanto J é menor ou igual a conte U, J é 1, conte U é 4. Então isso aqui vai ser verdadeiro. Negação do achou é falso. Então isso aqui vai ser verdadeiro. Eu entro no enquanto. E aí eu vou testar se vet B posição 2 é igual a vet U posição 1. Então o 5 aqui, né? Vet B posição 2 é igual a vet U posição 1. Não. Então, não entro nesse se. Faço J, recebe J mais 1. Volto para o início do enquanto. J agora é 2. Né? E aí eu vou testar. J é menor ou igual a conte U é. Então, negação do achou, verdade. Continuo no enquanto. Né? Verdade e verdade é verdade. Continuo no enquanto. Aí agora eu vou testar. Vet B posição 2 é igual a vet U posição 2, que o J é 2. Não, né? Então não entro nesse se, incremento J. J é 3. Aí eu vou fazer o mesmo teste. Vet B posição 2 é igual a vet U posição 3? Não. Aí volto para o início do enquanto. Vou fazer vet B posição 5 é igual a vet U posição 4? Não. Beleza, incremento J. Aí o J vai virar 5. 5 é menor ou igual a conte U? Não, porque conte U é 4, isso aqui vai ser falso. Falso e qualquer coisa é falso, aí eu saio. Veja que quando eu sair, o meu achou continua falso. Eu nunca entrei aqui, nenhuma vez, nesse achou recebe verdadeiro. Então, negação do falso é verdadeiro. Então eu vou fazer conte U recebe conte U mais 1, conte U vai receber 5. E aí eu faço vet U posição 5, recebe vet B posição 2. Então eu vou copiar o 5 para a próxima posição aqui do vet U, que vai ser a posição 5. Beleza? Volto para o início da estrutura de repetição, do para, o I agora é 3. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou comparar o elemento que está na posição 3 do vetor B, que é o 6, com todos os elementos de U. Se eu comparar com todos os elementos de U e ele não for igual a ninguém, a nenhum desses elementos, então eu vou inserir esse elemento, que é o 6, no vetor U, que é o que vai ocorrer. Né? Então eu vou inserir o 6. Passo para o próximo I. O I agora é 4. Aí eu vou tentar inserir o elemento da posição 4, que é B, no vetor união. O que eu preciso fazer? Preciso comparar com todos os elementos que já estão no conjunto união. Se eu nunca entrar aqui, ou seja, se ele nunca for igual a nenhum elemento que já está no conjunto união, quando eu terminar esse enquanto, o achou continua falso. Então eu vou inserir esse elemento de B no vetor união. Então eu vou inserir o 7. Mas repare, quando eu estiver aqui no quinto elemento do vetor B, quinto elemento do vetor B é 5. Tá? Então, quando o I for 5, eu vou... J vai ser 1 inicialmente, aí eu vou comparar. Vou entrar nesse enquanto, né? J é 1, é menor ou igual a conte U, porque conte U nesse momento vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. 1 é menor ou igual a 7, verdade. E negação do achou é falso. Negação do falso verdadeiro, verdade. Verdade e verdade, verdade. Eu entro. Aí eu vou testar, ó, vet B posição 5 é igual a vet U posição J. Não, aí incremento J, volto para o início do enquanto. Vou testar com J igual a 2, segunda posição do U. Ó. Não, J igual a 3, não. J igual a 4, não. J igual a 5, é igual. Então eu vou entrar nesse se e vou fazer achou recebe verdadeiro. Incremento J, volto para o início do enquanto. Ora, achou agora é verdadeiro, então negação do achou é falso. Falso e qualquer coisa é falso. Aí eu venho, saio do enquanto, venho para a estrutura condicional. Se negação do achou é verdadeiro, negação do verdadeiro, falso. Então, se é falso, eu não entro no se e não insiro esse elemento que está na posição 5 do vetor B no vetor união. Beleza? Então, morreu Maria Preá, união, resolvido. O que eu preciso fazer agora? Imprimir o vetor união. Imprimir o vetor união é fácil. Utilizo uma estrutura de repetição para um I de 1 até conte U, porque o conte U vai ter quantidade de elementos que eu tenho no vetor união, e aí escreva vet U posição I. Agora vamos fazer a diferença entre A e B. Ora, diferença entre A e B é pegar os elementos que estão em A e não estão em B. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar um elemento de A
e verificar se ele não está em B. Se ele não estiver em B, ele é um candidato para entrar, para ser inserido no vetor diferença AB. Por que eu digo que ele é um candidato? Porque pode ser que o vetor A tenha elementos repetidos. Pode ser que o vetor A tenha elementos repetidos. E aí, se ele tiver elementos repetidos, eu só vou armazenar ele uma vez no vetor diferença entre A e B. No vet DAB, ok? Então, a primeira coisa é fazer uma estrutura de repetição, onde o I vai variar de 1 até 10, ok? O I vai representar a posição do elemento no vetor A. E aí eu vou usar exatamente a mesma estratégia anterior. Ó. Achou recebe falso, J recebe 1. E aí eu vou usar uma estrutura de repetição enquanto, exatamente igual ao anterior, J menor ou igual a 10, porque eu vou comparar o elemento do vetor A com todos os elementos do vetor B. Então eu posso fazer J menor ou igual a 10. E negação do achou. Beleza. Então veja, quando o I for 1, eu vou entrar no enquanto e vou testar. Ó. Vet A posição 1 é igual a vet B posição 1. Se for, eu faço achou recebe verdadeiro. Por quê? Porque eu não quero colocar esse elemento no vetor diferença. Beleza? Porque ele está em B. Agora, se ele não é igual, então eu não faço essa atribuição achou recebe verdadeiro. Se eu percorrer todos os J's aqui, ó, J até 10, então eu percorri todos os elementos de B e nenhum deles era igual ao elemento que está na posição I, na primeira posição do vetor A. Então, quando eu terminar esse enquanto aqui, a variável achou vai estar com valor falso. Beleza? Então, se eu terminar essa estrutura enquanto e a variável achou tiver com valor falso, é porque o meu elemento do vetor A não está em nenhuma posição do vetor B. Beleza? Não pertence ao vetor B, não se encontra no vetor B. Então, ele é um candidato a ser inserido no vetor diferença de A e B. Próxima tarefa é se negação do achou, ou seja, se eu entrar aqui, se o achou for falso, é porque o elemento de A não está em B. Então, negação do achou verdadeiro. Então, eu vou entrar nessa estrutura condicional, no se. E agora, eu sei, se eu entrar, que o elemento de A não está em B. Beleza? Se o achou é falso, é porque o elemento de A não está em B. Então, a negação do achou vai ser verdadeira. Eu vou entrar na estrutura condicional, no se. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na união, de tentar inserir no vetor diferença. Então, aqui eu estou usando uma variável achouDiff, que inicialmente é falso, que vai representar o fato de eu encontrar ou não o elemento do vetor A no vetor diferença de A e B. Tá? Então, inicialmente, eu estou dizendo que ele não se encontra no vetor diferença de A e B. Aí eu faço J recebe 1, J vai representar a posição do vetor diferença de A e B. Então, agora eu vou usar essa estrutura de repetição enquanto para testar se o elemento de A já está no vetor DAB. Ok, então como é que eu faço isso? Enquanto J for menor ou igual a cont DAB, que tem a quantidade de elementos que estão no vetor cont DAB, e negação do achouDiff, então não achei esse cara no vetor diferença. Vamos ver, inicialmente, né? Inicialmente o J é 1, é o primeiro elemento. Imagine que o primeiro elemento do vetor A, que está na posição 1, não está em B. Comparei ele com todas as posições de B e ele não se encontra em B. Tá? Ok. Então o J, nesse caso, é igual a 1 e o I é igual a 1. Então eu vou testar. J é menor ou igual a cont AB. Se o meu vetor cont AB ainda está vazio, ou seja, não inseri ninguém, esse cara aqui vai ser 0. Cont DAB é 0. J é menor ou igual a 0? Não, porque J é 1. Beleza? 1 não é menor ou igual a 0. Então eu saio do enquanto. E aí eu vou testar. Ó, se negação do achouDiff. AchouDiff era falso. Negação do falso é verdadeiro. Né? Se isso acontecer é porque o primeiro elemento do vetor A eu comparei com todos os elementos do vetor B. Não encontrei no vetor B. E agora eu estou tentando ver se esse elemento do vetor A está no vetor
no vetor diferença de A e B, que é o vet DAB. Beleza, mas o vet DAB é vazio, não tem nenhum elemento ainda. Então, beleza, então já posso inserir. Então, o que é que eu faço? Cont DAB recebe cont DAB mais 1. E vet DAB, posição cont DAB, que vai ser 1, recebe vet A, posição I. No caso, posição 1, no nosso exemplo. Tranquilo? É mais ou menos. Então, beleza. Então, agora eu estou testando se o elemento de A, que eu já sei que não está em B, se ele já está no vetor diferença de A e B. Se ele não estiver no vetor diferença de A e B, eu insiro. Agora, se por acaso ele tiver, então vai ter algum elemento em vet DAB que é igual ao elemento do vetor A que eu estou tentando inserir. Se isso é verdade, né, eu vou entrar nesse if e vou fazer a show diff recebe verdadeiro. Então, quando eu sair desse enquanto, eu vou testar negação do show diff, mas o show diff vai ser verdadeiro. Então, negação do verdadeiro é falso. Então, eu não entro nesse se e não vou inserir o elemento de A no vetor cont DAB. Por quê? Porque ele já está no vetor cont DAB. Agora, o próximo passo é imprimir o vetor vet DAB. Massa, então eu vou fazer um para aí de 1 até cont DAB. Essa variável vai ter quantidade de elementos que eu tenho no vetor cont DAB. Então eu vou escrever vet DAB, posição I. Massa. Bom, para fazer a diferença de B e A, é exatamente a mesma coisa de A e B, só que eu vou trocar. Onde tiver vet B, eu vou botar vet A. E onde tiver vet A, eu vou botar vet B. Beleza? Mas é exatamente a mesma coisa. Então, não vou nem perder tempo explicando isso aqui para você, porque eu sei que você já percebeu, porque você é um gênio. Ok, então, igual e imprimir, depois que eu tiver montado o vetor vet DAB, imprimir é fácil também, você já sabe, é a mesma coisa que imprimir o vet DBA, beleza? Só que aqui trocando, em vez de vet DAB, vai ser vet DBA. Então, também não tem nenhuma complicação. Ok, a interseção. Como é que eu faço a interseção? Vou usar a mesma lógica da diferença. Primeira coisa, eu vou verificar, vou pegar um elemento do vetor A e verificar se ele existe em B. Na diferença, eu verificava se ele não existe, né? Ou seja, eu queria pegar o elemento de A que não existe em B, quando eu fazia a diferença entre A e B. Agora, na interseção, eu quero pegar um elemento de A e verificar se ele existe em B. Se ele existir em B, é que eu quero esse cara. Então, a primeira coisa é, dado um elemento de A, verificar se ele existe em B. Se ele existe em B, aí eu tento inserir ele no vetor interseção. Sabendo que o vetor A pode ter elementos repetidos, então eu preciso fazer esse teste. Então, dado que eu peguei um elemento de A, a primeira coisa que eu preciso fazer é se ele existe em B. Dado que ele existe em B, então ele está na interseção, eu vou tentar inseri-lo no vetor interseção. Porque pode ser que eu já tenha inserido esse valor antes, uma vez que eu posso ter elementos repetidos no vetor A. Ok, então inicialmente eu faço para i de 1 até 10, faça, o i vai percorrer, né, cada elemento do vetor A. Inicialmente a show é falso, dizendo que esse elemento de A não está presente em B. Se eu encontrar esse elemento em B, eu vou fazer essa variável receber valor verdadeiro. J recebe 1, o J vai representar o índice do vetor B. Então eu vou percorrer todos os elementos de B. Vou usar uma estrutura de repetição enquanto para testar se o elemento de A está em B. Então eu faço enquanto J for menor ou igual a 10, o J vai representar a posição, o índice do vetor B, e não achou. Ora, J inicialmente é 1, 1 é menor ou igual a 10, verdade. Negação do achou, o achou inicialmente é falso. Então, negação do achou é verdadeiro. Verdade e verdade é verdade, eu entro no enquanto. E aí eu vou testar, ó, vet A posição 1 é igual a vet B posição J. Se sim, então é porque o elemento de A está em B, logo ele está na interseção. Então o que eu faço? Achou recebe verdadeiro, J recebe J mais 1. Quando eu voltar para o enquanto, eu vou avaliar a minha condição, e aí eu tenho negação do achou. Ora, achou é verdadeiro, negação do verdadeiro é falso. Falso e qualquer coisa é falso. Então eu saio do enquanto. Nem vou mais comparar o primeiro elemento do vetor A
com o segundo de B, com o terceiro de B, com o 10º elemento de B. Porque ele já existe no vetor B. Encontrei esse cara na primeira posição do vetor B. Então, eu sei que ele pertence à interseção. Então, eu posso sair desse enquanto e vou logo tentar inserir o meu primeiro elemento do vetor A no vetor interseção. Então, agora eu faço, ó, se achou. Então, se achou é porque eu quero o elemento do vetor A. Ele está na interseção. Então, se achou, o elemento de A está em B. Então, agora eu vou tentar inserir esse elemento no vetor interseção. Então, muito parecido com o código onde nós fizemos a diferença de A e B. Ó. Achou interseção recebe falso, J recebe 1. Então, agora o J vai representar o índice do vetor interseção. Então, agora eu vou testar se o elemento de A já está no vetor interseção. Então, enquanto J é menor ou igual a cont I, ora, J é 1. Cont I, se o vetor interseção ainda estiver vazio, inicialmente vai estar vazio, então esse cara aqui vai ser 0. 1 é menor ou igual a 0? Não, falso. Falso em qualquer coisa já é falso. Então eu saio. E aí vou testar se negação do achou interseção. Achou interseção era falso. Negação do falso é verdadeiro. Então eu entro nessa estrutura condicional se. E aí eu vou fazer cont I recebe cont I mais 1. E vet I, posição cont I, posição 1, recebe vet A, posição 1. Uma vez que eu estou supondo que o primeiro elemento do vetor A, eu já encontrei esse cara no vetor B. E estou supondo também que o meu vetor interseção está vazio nesse momento. Então eu vou inserir esse cara no vetor interseção. Beleza? E aí eu vou fazer isso, vou ficar repetindo isso para todos os elementos do vetor A. Pego um elemento do vetor A, primeira coisa, verifico se ele está em B. Se ele estiver em B, massa, ele está na interseção. Depois, tento inseri-lo no vetor interseção. Então, eu verifico se ele não está no vetor interseção. Se ele não estiver no vetor interseção, eu insiro. Beleza? Se ele já estiver, eu não insiro, porque em conjuntos eu não tenho elementos repetidos. Beleza. Agora, a próxima tarefa é imprimir o vetor interseção. Então, para imprimir o vetor interseção, faço uma estrutura de repetição, utilizo uma estrutura de repetição para ir de 1 até cont I. Essa variável tem a quantidade de elementos que eu tenho no vetor interseção, né, no vetor cont I. Então, escreva vet I, que é o vetor que tem a interseção. É o vetor interseção, tem os elementos que estão na interseção entre A e B. Com isso, nós terminamos o algoritmo. Tá? Vamos lá para a IDE, para a nossa IDE, para traduzir esse nosso algoritmo em um programa na linguagem C. Mas antes disso, eu queria deixar uma mensagem aqui do nosso querido Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira. Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Então, sem a curiosidade, sem essa inquietação, sem buscar, nem eu ensino, nem vocês aprendem. O que nos move é essa inquietação, é esse desejo de descobrir, é esse desejo de aprender. Beleza? Vamos lá para a nossa IDE, colocar o nosso programa para funcionar, traduzir o nosso algoritmo em um programa valendo na linguagem C. Ok, pessoal, então agora nós vamos pegar o nosso algoritmo e traduzir para a linguagem C. Beleza, meu programa em C começa com include stdio.h, int main, beleza, função principal aqui do meu programa. Aí eu vou declarar os vetores, né, os meus vetores. Vet A, um vetor de inteiros de tamanho 10, vet B, vetor de inteiros de tamanho 10, e j, as variáveis auxiliares que serão utilizadas nas estruturas de repetição. Vet soma, vetor de inteiros de tamanho 10, vet produto, tamanho 10, vet união, vetor de inteiros de tamanho 20, vet interseção, vetor de inteiros de tamanho 10. Aí, depois disso, vet DAB, um vetor com a diferença de A menos B, os elementos que estão em A e não estão em B. Vet DBA, os dois são vetores de inteiros de tamanho 10, e as variáveis auxiliares, as mesmas que estão lá no nosso algoritmo. Beleza.
Primeiro, comando for, minha estrutura de repetição para preencher o primeiro vetor. Então, mensagem aqui, digite o iésimo, né, número do vetor A, e aí vou ler um número e colocar no vetor A. A diferença aqui do nosso programa em relação ao algoritmo é que o vetor em C começa a ser indexado da posição 0 e não da posição 1, como a gente viu lá nos algoritmos, né, lá em Portugal. Então, aqui eu faço o i variar de 0 enquanto o i for menor do que 10. Lá em algoritmos a gente fazia o i começar do 1 e variar enquanto ele for menor ou igual a 10. Beleza? Essa é a grande diferença. O resto é traduzir literalmente do algoritmo para a linguagem C. Ó. For para ler o segundo vetor, né, o vetor B. Agora, um for para calcular o vetor soma. Beleza. Um for para imprimir o vetor soma, um for para calcular o vetor produto, um for para imprimir o vetor produto. Depois a gente vai, resolvido essas questões mais simples de povoar, né, preencher os vetores A e B e calcular o vetor soma e o vetor produto, imprimir o vetor soma e o vetor produto, a gente vai para as questões mais importantes, mais difíceis, né? Então, primeira operação mais difícil aqui, calcular o vetor união. Passo 1 é tentar alocar os elementos do vetor A no vetor união. Então, a gente vai fazer um for para percorrer o vetor A, mesma estrutura aqui que está lá no algoritmo, né? Um mapeamento direto. E depois, para cada elemento do vetor A, eu verifico se esse elemento já está no vetor união. Então, eu percorro no while o vetor união, e aqui eu faço o teste para verificar se o meu elemento de A está no vetor união. Se ele não estiver, se eu não encontrei ele lá, eu vou inserir. Beleza, uma vez que eu aloquei os elementos do vetor A no vetor união, o próximo passo é tentar alocar os elementos do vetor B no vetor união. Então eu vou fazer um for para percorrer o vetor B e o while para percorrer o vetor união. E aí, para cada elemento do vetor B, eu vou verificar se esse elemento do vetor B já existe no vetor união. Se ele não existe, eu vou inserir. Ok, depois que eu faço isso, um for simples para imprimir o vetor união. Próximo passo, calcular a diferença entre os vetores A e B. Então, A menos B, ou vet A menos vet B. Os elementos que estão no vetor vet A e não estão no vetor vet B. Beleza, então primeira coisa eu faço um for para percorrer o vetor A. Nesse while eu vou percorrer o vetor B e vou verificar se o elemento de A está ou não em B. Se ele estiver em B, né? Se eu achar aqui um elemento em B que é igual ao elemento de A, eu digo que achou, recebe 1. E aí, se ele não achou, o elemento de A ele não está em B. Então eu posso tentar inserir esse elemento de A no meu vetor união. Por que tentar? Porque o vetor A pode ter elementos repetidos. Agora que eu tenho um elemento de A que eu sei que não está em B, então eu vou verificar se ele já está no vetor diferença A menos B, no vet D AB. Então eu faço um while para percorrer o vetor A menos B. Beleza? E para cada elemento do vetor vet D AB, eu testo se esse elemento é igual ao elemento do vetor A. Se eu não achar, então se não achar nenhum elemento no vetor diferença de A e B que seja igual ao elemento de A, que eu sei já previamente, né, pelo primeiro for, que não está em B, então eu vou inserir esse cara no vetor diferença de A e B, que é o vet DAB. Depois eu faço um for para imprimir o vetor que tem a diferença A menos B, que é o vet DAB. Beleza, lembrando que eu vou fazer um for variando o i de 0, enquanto o i for menor do que cont DAB. Beleza, show de bola. Ok, para calcular a diferença B menos A, é muito semelhante ao A menos B, né? Não vou explicar aqui. Beleza, depois eu imprimo o vetor B menos A. Depois eu vou calcular a interseção entre A e B. Então eu vou fazer um for para percorrer os elementos do vetor A e no while interno eu percorro o vetor B. Então para cada elemento de A eu vou percorrer todos os elementos de B. E
e vou verificar se existe algum elemento de B que seja igual ao elemento de A. Se existe, eu digo que achou recebe 1, que é verdadeiro, que significa o verdadeiro, dizendo esse valor de A existe em B, então ele está na interseção. Então, se achou, é porque o elemento de A está em B, existe em B, então ele está na interseção. Então, agora eu vou verificar se eu posso inseri-lo no vetor interseção. Por que verificar se eu posso? Porque pode ser que ele já esteja lá, que eu estou assumindo que o vetor A pode ter elementos repetidos. Então, eu faço um while para percorrer o vetor interseção. Então, cada elemento do vetor interseção eu vou comparar com o elemento do vetor A. Se eu achar esse elemento do vetor A no vetor interseção, eu digo que o achou diff recebe 1. Então, quando eu sair desse while, eu verifico se negação do achou diff é porque esse elemento de A, que eu sei que está em B, que está na interseção, ele não está no vetor de interseção. Então, eu vou incluí-lo no vetor interseção. Então, vet interseção cont I recebe vet A, posição I, e incremento aqui o cont I. Beleza. Então, o cont I vai representar a próxima posição livre no vetor interseção. Depois, eu faço um for para percorrer o vetor interseção e imprimir o valor do vetor interseção. Beleza, então basicamente eu traduzi realmente o meu algoritmo em linguagem C. Chegamos aqui ao nosso primeiro programa com 245 linhas, beleza? Se garantiu, hein? Seu primeiro programa com 245 linhas. No final dessa disciplina eu espero que a gente chegue em exercícios que tenham lá 245 mil linhas. Mas por enquanto 245 linhas já é muita coisa. Já vai dar uma noção do quanto é difícil a gente debugar um programa tão grande, encontrar os erros, né? Controlar esse programa já tão grande com 245 linhas. Beleza? Se você gostou da aula de hoje, então deixa o seu joinha, deixa o seu like, marca os amigos do curso, marca os amigos da faculdade, marca a galera que quer aprender a programar. Compartilha esse vídeo, ajuda a gente na divulgação e até a próxima aula, beleza? E não esquece de seguir o canal, clica no sininho, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo do canal e ser sempre avisado em primeira mão. E até a próxima aula.